Está no ar, parceirinho. Irmão, já chega daquele jeito, parceiro. Ó, curte o vídeo, comenta e se inscreve no canal para dar aquela moral pro bigode, porque você sabe, né? Aqui na Amo Vasco TV não tem fake news, não tem sacanagem com você. Parceiro, ó, os muros de São Januário, maluco, amanheceram tudo pichado, irmão. Parceiro, aquele recado para jogador, elenco de finados, frouxos, vai morrer, torcedor tá na bronca, né? Não sou a favor de pichar muro de São Januário, é patrimônio do Vasco, né, cara? Isso aí gasta dinheiro, tem que pintar e tal, mas enfim, tem muita gente aí na bronca, né? Protesto é válido, né? Protesto nessa hora é válido, eu só não concordo com a questão de pichar os muros do Vasco. Ontem o Pedrinho não apareceu para falar nada, Lúcio Barbosa não apareceu para falar nada, Pedro Martins está em Cancún, maluco, Cancún. Mano, uma parada dessa, diretor executivo de futebol do Vasco, semana de clássico, maluco, nem assistiu o jogo aqui, tava em Cancún, numa conferência do mercado do futebol. Irmão, não aguento essas paradas não, cara. O Vasco tá largado, maluco. O Vasco tá jogado, hein? Ontem o Pedrinho não falou nada, mas colocou o amigo dele lá, né? Felipe, novo diretor técnico de futebol. A imprensa tá dizendo que o Lúcio Barbosa aceitou de boa, Pedro Martins aceitou de boa. Vai falar o quê? São funcionários, né? Agora o controle da SAF tá na mão do Pedrinho, o Pedrinho quis, botou o Felipe lá, será que vai dar certo? Tomara, né, irmão? Tomara que dê certo. Eu até falei para vocês ontem, prefiro esperar, vamos acompanhar o trabalho do Felipe para depois eu poder opinar, tá? Eu tô pé da minha vida, se eu começar a falar aqui, eu vou criticar, tá? Então não vou criticar não, vou nem comentar, vou esperar o trabalho, né, do Felipe começar, ele vai junto com o Pedro Martins tentar dar uma reformulada nesse elenco, porque precisa, senão o Vasco vai cair, tá? E além dessa questão de cair, corre risco de outras goleadas aí nesse Campeonato Brasileiro. Lembro para vocês que o ano, tá, do Vasco no Campeonato Carioca já foi um vexame na semifinal. Perdeu para o Nova Iguaçu, tá? Primeiro jogo contra o Nova Iguaçu foi 1-1, poderia ter sido em 5-6 para o Nova Iguaçu. Vocês lembram, tá? Não passou o vexame para o Nova Iguaçu de goleada, vai passar agora contra o Flamengo. Então esse elenco precisa de reformulação. Mas antes de reformular o elenco, repito para vocês, o Pedrinho precisa trazer outro investidor. Se não trouxer dinheiro, irmão, a casa vai cair. Não vai pagar salário, não vai pagar dívida. E aí o pessoal falou, mas que dívida? 777. Dívidas que estão batendo na porta, irmão. Dívida atual. Não é dívida para trás que eu estou falando, não. É o que está batendo agora, né? Dívida de agora, que está batendo na porta e, mal ou bem, estão sendo pagas. Enfim, sem um aporte da 777, precisa de um novo investidor para pagar as contas e reformular esse elenco. A imprensa estava falando que o Felipe tem ação na justiça contra o Vasco. E aí, segundo o estatuto da SAF, poderia ser que o Felipe não pudesse assumir esse cargo de diretor. Primeiro teria que tirar a ação na justiça, depois lembraram que o Abel Braga também tinha ação na justiça, mas foi diretor técnico. Enfim, irmão, o mínimo que o Felipe podia fazer é tirar essa ação na justiça, né? Igual o Pedrinho fez. O mínimo, tá, Felipe? O mínimo. Até porque a gente nem sabe como é que é esse cargo. Vai ser remunerado? Não vai ser. Já tem gente falando, o Pedrinho colocou o amiguinho para mamar na teta. A galera fala, né? Sem informação, não tem maiores informações, a galera tá na bronca. A galera fala, né? A galera fala. Mas enfim, eu não vou nem criticar, tá? A contratação do Felipe, não. Eu vou aguardar o trabalho dele, né? Nessa diretoria técnica do futebol. Falando em reforços, né? Ontem o presidente do Cuiabá confirmou que o Vasco procurou o Cuiabá para sondar o Daverson. Falei para vocês, seria excelente. O Vasco precisa de um jogador igual o Daverson, com garra, com raça,
Pô, que deixa sangue no campo se precisar, irmão. Esse time do Vasco, irmão, mortinho, né? Pô, perdendo pro Flamengo de 1, de 2, de 3, de 4, 5, 6. E mortinho, maluco. Galera mortinha. Tirando o Verratti, todo mundo morto, maluco. Pô, por isso que eu falo, não dá pra deixar o Medel de fora desse time. Não dá. O resto é morto. O Medel, pelo menos, dá na canela dos caras. Fala que os malucos estão com um bafo podre. Lembra do Diego Costa? Chegou no Diego Costa e falou, pô, tá fedendo, irmão. Tá fedendo. Desestabiliza os caras, irmão. Tem que ter um cara igual o Medel. Esquece! Esquece, maluco. Tem que ter. Tem que ter, tá? Foram ventilados alguns nomes aí de zagueiro também, né? Zagueiro Lianco. Vasco já descartou. Falou que não tá negociando com o Lianco. Outra especulação foi do Júnior Alonso. Vasco já descartou, falou que não está negociando com o Júnior Alonso, que negociou com o Júnior Alonso lá em janeiro, a pedido do Ramon Dias. É um bom zagueiro, hein? É um bom zagueiro, tá? É um bom zagueiro. Do jeito que essa zaga tá aí, Júnior Alonso seria uma excelente contratação, tá? Seria uma excelente contratação, pensando em reforçar elenco. Mas o Vasco gastou mais de 40 milhões só no João Vitor, cara. Tá? Agora é pensar pelo menos num volante pitbull e num atacante, né, de velocidade pelo lado. Pensando, claro, na chegada do Coutinho, né? Coutinho hoje tem a reunião com o Pedrinho. Reunião passou da parte da manhã para tarde, a pedido do Coutinho, tá? Coutinho quer ver como é que vai ser a negociação entre Vasco e Aston Villa, se ele não conseguir a rescisão, né? Porque ele vai viajar para a Inglaterra para tentar ainda uma rescisão amigável com o Aston Villa. O Aston Villa ainda deve uma grana para ele, o salário dele é alto, ele vai tentar a rescisão, tá? Só que você pensa, cara, o Aston Villa vai fazer conta agora, né, irmão? Fala, pô, gastei tanto no Coutinho. Tem um time lá no Brasil querendo ele, o Vasco. Ah, irmão, vou rescindir de graça nada, vou pegar um dinheirinho, né? O Aston Villa não vai ser bobo, né? Tomara que seja, mas sei não. O Vasco já trabalha até com a ideia do empréstimo, né? Com relação ao Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que vai indicar o Souza, volante Souza, para o Vasco contratar. O Souza já falou que só depende do Vasco. Ele quer voltar. Pelo menos 2 reforços a gente deve ter nessa segunda janela aí, que é o Souza, volante, tá? E o Felipe Coutinho, os 2 crias da base do Vasco. Irmão, precisamos mais que isso, tá? Senão, não vai andar, vai ser ruim, igual foi no domingo. Precisamos de mais um volante, tá? Mas é volante cascudo, não é qualquer um não, irmão. Não é qualquer um não, é volante cascudo, tá? Tipo Cuejá, tá? É tipo isso, é um cara cascudão, cara cascudo, cara a nível internacional, é isso que o Vasco precisa. E de atacante, pelo menos atacante pelo lado, né? De velocidade que caia pelas pontas. Falando em atacante que cai pelas pontas, atacante pelo lado, irmão, a imprensa está falando que o David não foi barrado, apesar do treinador ter falado que não relacionou ele por questões táticas. A imprensa está dizendo que o David tem negócio, né? Negocia com um time da MLS dos Estados Unidos, tá? Por isso que ele não foi relacionado, porque tem questões contratuais com o Vasco. Primeiro, se ele cumpre uma meta, o Vasco tem que adquirir ele, os direitos econômicos dele. Eu fiquei pensando, será que o Vasco já está economizando, irmão? Falando para o treinador não relacionar o jogador que vinha bem? E ainda mais num clássico, será que vacilaram assim? Ah, não é possível, cara, é muito amadorismo, irmão. É muito amadorismo. Ou será que foi o próprio jogador, né? Que negocia, quer ir embora? Mas por que não jogaria, né? Não tem muito sentido. A não ser que ele estivesse negociando com outro clube do Brasil, né? Para não fazer as 7 partidas. Não jogou, não foi relacionado para ir para outro clube do Brasil. Será, maluco? E o Vasco topou essa parada só para não gastar o dinheiro, maluco? Será que o Vasco já está com aquele medo, receio de não arrumar investidor? Será que o Pedrinho vai fazer isso com a gente? Maluco do céu, cara, tomara que não. Mas essa situação do David, ó, tô com aquela pulguinha aqui, ó, irmão, pulguinha atrás da orelha, cara. Será que o Vasco mandou o David, tirou o David
dos relacionados para não cumprir meta e ter que gastar dinheiro? Será que o Vasco já está com medo do dinheiro, irmão? Do dinheiro não entrar, de não arrumar investidor? Que isso, maluco do céu. Que desespero, hein, irmão? Queria que você comentasse se você se virou um pouquinho da chave, né? Se você animou com a chegada do diretor técnico Felipe, tá? E se você acha que Coutinho e Souza vão dar jeito nesse meio de campo do Vasco. Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!